José Roberto Arruda tem 60 anos. Nasceu em Itajubá, Minas Gerais, e é engenheiro elétrico formado pela Escola Federal de Engenharia daquela cidade. Arruda começou sua carreira no serviço público em 1979, como diretor da Companhia Urbanizadora do Distrito Federal, a Nova Cap. Em 1985, tornou-se diretor da Companhia Energética de Brasília, a SEB. Trabalhou na estatal, nas gestões dos governadores biônicos, indicados indiretamente, José Aparecido de Oliveira e Joaquim Roriz. Em 1990, Roriz venceu a primeira eleição direta para governador do Distrito Federal e chamou Arruda para ser seu chefe de gabinete e depois secretário de obras. Arruda elegeu-se senador em 1994 pelo PP. Em 1995, rompeu com Roriz, filiou-se ao PSDB. Arruda protagonizou dois grandes escândalos políticos. O primeiro deles foi em 2001, quando participou da quebra do sigilo do painel de votações do Senado. Aí renunciou ao mandato para evitar a cassação. Recuperou-se, elegeu-se deputado federal e depois governador de Brasília. Em 2010, quando estava bem avaliado e era cotado para ser candidato a vice-presidente da República, na chapa encabeçada pelo tucano José Serra, Arruda foi abatido por outro escândalo, a Operação Caixa de Pandora, que revelou suposto pagamento de propina a deputados e integrantes do governo do Distrito Federal. Entre as provas, apareceu até um vídeo no qual Arruda recebia dinheiro em espécie. Em fevereiro de 2010, Arruda foi o primeiro governador preso no exercício do mandato. No mês seguinte, a Justiça Eleitoral cassou seu mandato por infidelidade partidária. Em abril de 2010, ele foi liberado da cadeia. Agora, em 2014, filiado ao PR, Partido da República, José Roberto Arruda é candidato a governador do Distrito Federal. Ele responde a uma ação por suposto envolvimento no mensalão do Democratas, aqui em Brasília, mas deve escapar da lei da ficha limpa nas eleições de 2014. Mesmo que venha a ser condenado por um colegiado de juízes, ele já registrou sua candidatura e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está a seu favor. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada no estúdio do Grupo Folha em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o ex-governador do Distrito Federal, Brasília, José Roberto Arruda. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Bom dia. Por que o senhor quer ser novamente governador de Brasília? Só tinha dois caminhos na minha vida. Ou considerar que o golpe que o PT me deu para tirar do governo tinha fundo de verdade e que, portanto, eu sou culpado do que eles me acusam. Ou, segunda opção, voltar, botar a cara a tapa, dar as explicações que eu considero que são da minha obrigação, eu tenho que dar essas explicações à sociedade. E, por último, pedir para a população comparar o que foram os 3 anos do meu governo com o que foi os 4 anos do governo que me sucedeu. Aqueles que me tiraram do poder sorrateiramente, num golpe midiático muito bem dado, não se prepararam para governar e mergulharam Brasília num caos. Essa é a minha chance, a chance da minha vida de passar a limpo essa página triste da política brasileira. Mas o senhor disse que foi um golpe, mas havia elementos concretos, evidências de algum comprometimento seu no escândalo que ficou conhecido como Operação Caixa de Pandora. Como é que o senhor responde a isso? Por que foi um golpe? É muito simples. Para você fazer um escândalo midiático, basta você pegar fitas gravadas maldosamente. Quem grava a conversa com alguém sorrateiramente já o faz prevendo alguma chantagem, algum tipo de coisa escusa. Para você fazer um golpe midiático, basta você editar essas fitas, mexer nas datas e, como visualmente elas são fortes,
eles tiveram êxito. O senhor falou visualmente. De fato, há um dos vídeos dessa época em que o senhor aparece recebendo dinheiro em espécie. Não é suficientemente forte para comprovar o seu envolvimento e a sua culpa no episódio? Vamos imaginar que aqui agora eu lhe entregasse um dinheiro. Você recebe e grava. Em seguida você diz, não, Arruda, eu não quero esse dinheiro, e me devolve. Essa parte da vida foi cortada. Quem diz isso não sou eu. É o laudo da Polícia Federal que consta dos autos. Não, mas o senhor não devolveu aquele dinheiro. Devolvi o dinheiro. Agora, a doação... Mas tem a gravação em vídeo do senhor devolvendo? Claro que não, ele cortou, mas tem o laudo da Polícia Federal dizendo que ele cortou. E agora tem mais. Tem a declaração dele próprio, o delator, em juízo, assumindo que editou maldosamente. Mas tem mais. Me permita explicar. Tinha os vídeos também de vários deputados recebendo dinheiro do mesmo triste personagem. Alguns apareceram. Vários. Muitos não apareceram, é verdade. Muito bem. Esses vídeos todos foram periciados pela Polícia Federal. E o que as perícias da Polícia Federal mostram é que todos os vídeos de todos os deputados são anteriores ao meu governo. E tem mais. A doação que a empresa Deutsche Paper, ligada à então esposa deste cidadão, fez à minha pré-campanha... Este cidadão, o que gravou Durval Barbosa. Isso. A doação que a esposa dele, na época, fez, a pré-campanha, as nossas campanhas que fazíamos em todo o Natal, estão registradas no TRE. Esse registro no TRE, nós levamos muito tempo para conseguir resgatá-lo. Mas hoje ele já faz parte dos autos jurídicos. Por que eu estou aqui, Fernando? Basicamente, porque durante 4 anos, depois de toda a tragédia que me tirou do governo, fui preso, humilhado, execrado na opinião pública, eu estou conseguindo provar na justiça que tudo aquilo foi uma montagem e foi um golpe. Eu não tenho dúvida, Fernando, que aquele cidadão, réu confesso, praticou ilícitos com dinheiro público e que também ele, com esse dinheiro ilícito, abasteceu campanhas. Isso antes do meu governo. Em resumo, o senhor está dizendo que aquela gravação na qual o senhor aparece recebendo dinheiro é de antes do seu governo, de 2005, e que o senhor recebeu o dinheiro e devolveu o dinheiro, no é mesmo isso? ato, no mesmo ato em que ele me dá 30 mil reais e diz que é uma doação da empresa da mulher Deutsche Paper, eu digo a ele, olha, não me sinto confortável com isso, faça a doação na conta certa com os recibos. Muito bem, ele pega o dinheiro de volta, sai de cena, ele sabia que estava sendo gravado, ele sai da cena da gravação e depois, maquiavelicamente, deixa sobre a mesa um brinde da empresa que ele dirigia que eu acabei levando. Não há na gravação nenhuma cena que mostre eu levando o dinheiro. Eu não levei. Eu devolvi a ele. Muito bem. Esse dinheiro, de qualquer maneira, ele acabou fazendo essa doação. Em outro cenário, em outro momento. E esta doação que ele fez está registrada no TRE. Em resumo, não recebi nenhum dinheiro, nem na campanha, nem na pré-campanha, que não tenha sido registrado de acordo com a lei no TRE. O senhor convivia com essa pessoa? Foi na residência dele, no escritório dele, essa cena, não foi isso? Não. Ele tinha um irmão que era deputado pelo PSDB de Brasília. Em função da convivência que eu tinha com o irmão dele, eu estive algumas vezes com ele. Mas esse local onde foi feita a gravação era onde? Era no escritório dele. Pois bem, o senhor foi ao escritório dele, o senhor era deputado federal Isso. E era pré-candidato aí ao governo do Distrito Federal. Houve esse episódio. Havia suspeita sobre essa pessoa já. Essa pessoa, depois, durante o seu governo, continuou durante um certo período próximo aí à sua administração, não é isso? Como o senhor explica isso? Isso é um erro.
Eu acho que... O que o Durval Barbosa fez durante o seu governo? Na verdade, foi um assessor de nada. Era um assessor sem gestão orçamentária. Mas por que o senhor foi dar cargo de assessor para Porque essa o irmão pessoa? era deputado. Eu considero que este foi um erro. A diferença é que este erro político de deixar uma pessoa desse perfil com um cargo no governo, por mais insignificante que seja. Na verdade, quando o irmão dele se elegeu deputado, o irmão desejava que ele, Durval, continuasse presidindo a estatal de informática. Eu não permiti. Mais do que isso, no meu primeiro ano de governo, eu reduzi de 530 milhões o gasto com informática médio dos anos anteriores para apenas 34 milhões. Eu o retirei da presidência da Codeplan, não deixei que ele voltasse. Veio o irmão e pediu que ele pelo menos tivesse uma assessoria. Falando português claro, Fernando, esse erro eu cometi, um erro de avaliação. Eu não deveria ter permitido isso. Da mesma forma que a presidente Dilma, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, atendendo pedidos políticos, podem ter deixado nos seus respectivos governos pessoas que não deveriam. Paguei um preço muito alto por isso, mas o que estou dizendo é que não cometi os crimes dos quais fui acusado. Essa narrativa que o senhor apresenta terá acolhida na opinião pública, na sua opinião? Esse é o meu desafio. Eu só tenho duas alternativas. Enfrentar, botar a cara a tapa, responder a todas as perguntas que serão feitas, comprová-las com documentos. E por isso, eu coloquei no ar já um site, que é o www.golpede2009.com.br. Lá nesse site, Fernando, de consulta pública, você pode ver os laudos da Polícia Federal que mostram que aquelas fitas de deputado recebendo dinheiro eram todas anteriores ao meu governo. Lá nesse site você vai ver que as doações que eu recebi, inclusive trazidas por esse triste personagem, foram declaradas no TRE. Lá nesse site você vai poder ver as declarações dele, o delator, em juízo, dizendo que eu não tinha conhecimento da ilicitude da origem dos recursos que ele doou. Ora, o que esse sujeito montou? Vamos falar português claro. Ele tentou dar dinheiro para tudo quanto é candidato em Brasília. Quem ganhasse a eleição, ele chantagearia. E ele tentou me chantagear. Agora, o mais incrível, o fez em conluio com membros de alto escalão do Ministério Público local. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é uma ação penal, movida por um procurador do Ministério Público Federal, Ronaldo Abo, que diz, numa ação penal em curso na Justiça Federal, que eu, Arruda, fui vítima de uma chantagem feita por procuradores do próprio Ministério Público, que foram afastados, em conluio com o delator, que queriam o quê? Que no meu governo ele pudesse continuar roubando. Eu não permiti. A política brasileira, Fernando, e você, jornalista experiente, sabe mais do que eu, é feito de muitas hipocrisias e muitas vestais. Se eu não tivesse cortado o propinoduto, se eu tivesse deixado este cidadão continuar presidente da estatal de informática, se eu não tivesse cortado os gastos com informática, nada teria acontecido. Por que um deputado federal, prestes a ser eleito governador do Distrito Federal, vai no escritório dessa personagem, Durval Barbosa, é apresentado a um bolo de dinheiro, pega o dinheiro na mão... E devolve. E devolve. O senhor está dizendo que o senhor devolveu? Não, aparece na cena. Na cena está aí. Sim, mas por que um deputado federal, vai nesse lá. momento, vai lá, depois de ter ido lá, não sente nenhum estranhamento, não faz uma denúncia a respeito, olha, quis me dar em dinheiro, não é para dar em dinheiro? Como é que o senhor explica isso? Vamos lá. Primeiro, eu como deputado federal, fiz um programa de visitas a todos os órgãos de governo, federais
e locais. Fui a todos eles. Ministério, andar por andar, cumprimentando desde a senhora que fazia o café até o secretário-geral do Ministério quando este me recebia. Todos eles eleitores de Brasília. Fui na empresa de energia elétrica, a SEB, na empresa de saneamento, a CAESB, na empresa de informática, a Codeplan, em todas elas. Quando cheguei na empresa que ele presidia, ele me convida para a sua sala, me oferece um café. Sabia ele, pelo irmão que foi eleito deputado, que eu fazia campanhas sociais no Natal, que estão comprovadas nos processos judiciais, e diz que queria fazer uma doação. E tenta fazê-la em dinheiro. Eu, sem graça, a fita mostra que eu fiquei totalmente... me senti desconfortável. Tentei com elegância dizer a ele que eu não receberia, mas que ele fizesse a doação pelos meios legais, que ele acabou fazendo. E essa doação feita pelos meios legais foi registrada no TRE. Que a situação é desconfortável, é. Aliás, há uma frase do presidente Fernando Henrique dizendo que a intimidade de todos nós é ridícula. O que não se pode, Fernando, é julgar a vida de uma pessoa. Eu tenho 60 anos de idade. Fui senador, fui deputado, fui governador, fazia aqui um governo com 2.300 obras, 80% de aprovação. Não se pode querer me julgar interpretando 20 ou 30 segundos de uma fita que o laudo da Polícia Federal diz foi editada, que o laudo da Polícia Federal diz foi muito antes dele ser governador e que o próprio autor da gravação, espúria, diz eu editei. Por que o senhor, ao sair desse local, não se sentiu incomodado e não tomou alguma providência para que esse tipo de tentativa, evidentemente de constranger um político, que foi o que aconteceu, claro, dando em dinheiro, por que o senhor não reagiu e não fez uma denúncia? Olha, depois que passa, é muito fácil. Como se pode ver pelo próprio processo, ele fez doações desse tipo a N políticos de praticamente todos os partidos. Não me consta que ninguém tenha tido essa visão. O atual governador de Brasília, Agnello Queiroz, quando prepara o golpe contra mim, vai ao mesmo escritório do Durval, negocia com ele uma compensação no seu governo, caso o Durval fizesse a delação para me derrubar. O Durval também grava essa fita. Esta fita vai ao conhecimento da revista Veja, que a publica, e inexplicavelmente, esta fita da gravação do Durval com Agnello foi arrancada dos autos. Mais grave, uma advogada, doutora Cristiane, que teria sido assessora do Durval e teria ligações muito fortes com autoridades do governo federal, ela aparece, inclusive, num ato de campanha com a presidente Dilma e o ministro Gilberto Carvalho. Teria ligações muito íntimas com o ministro Gilberto Carvalho. Muito bem. Esta senhora dá um depoimento de 8 horas na Polícia Federal, contando todo o subterrâneo desse golpe, mostrando como altas autoridades do governo federal agiram para cooptar o delator, dar a ele os prêmios judiciais que ele está tendo e, com isso, me tirar do governo, me tirar da eleição de 2010 para que o Agnello pudesse ganhar a eleição. É incrível, mas essas 8 horas de depoimento, que foram motivo de capa, de uma matéria de capa da revista Veja, com foto dela dando o depoimento na Polícia Federal, com a confirmação dos delegados da Polícia Federal e dos membros do Ministério Público Federal de que o depoimento houve, este depoimento foi arrancado dos autos. Arrancado como? Tirado. As folhas foram tiradas. Mas ele existe. Ele existe e não aparece. E nossos advogados peticionam, porque o meu objetivo de vida, Fernando, pode demorar muito, mas eu vou comprovar o golpe. Eu vou comprovar como que o PT usa o aparelho do Estado para destruir adversários políticos. É assim o jogo deles. Isso foi só o PT? Eu acho que ele pode ter tido outros aliados. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor.
O senhor era afiliado a um partido político, o Democratas, antigo PFL. Verdade. O seu partido tem pessoas experientes. Pode-se questionar alguns ali, uns melhores, outros piores, mas tem gente experiente, é um partido estabelecido. Verdade. O senhor foi praticamente chutado para fora do seu partido à época, o abandonou inteiramente. O Democratas, esse PFL, não me consta que seja aliado ao PT. Se toda essa narrativa que o senhor apresenta, de fato, é a expressão da verdade, como é possível que naquelas reuniões todas que eu me lembro que houve do senhor com o seu partido, ninguém do seu partido abraçou essa sua narrativa? O meu principal algoz nos Democratas foi o senador Demóstenes. Não, mas há outros. O senador José Agripino Maia, que é presidente nacional do Democratas, até hoje repele o senhor. Inclusive, o senhor queria o apoio aí dos democratas e ele vetou. Muito bem. O que há na política brasileira, Fernando, é um jogo de faz de conta. É o jogo da hipocrisia. É um monte de vestais paridas querendo ser os caudatários únicos da ética. Quando aconteceu o episódio comigo, e antes mesmo que eu pudesse apresentar as minhas explicações... Não, o senhor apresentou várias vezes na época. Posso concluir? Diga. Antes que eu pudesse apresentar as explicações, ainda naquela execração pública que eu passava, qualquer palavra que eu dissesse era insignificante perto das fortes imagens que eram apresentadas todos os dias na televisão de políticos recebendo dinheiro em espécie. Muito bem. Antes de qualquer coisa, o senador Demóstenes, caudatário da moralidade, pede a minha expulsão do partido. Eu considero que as lideranças do meu partido à época realmente foram fracas. Quiseram ficar livre do problema. Por quê? Eles sabiam que o PT me pegou para Cristo para criar uma figura do mensalão do DEM para se contrapor ao mensalão do PT que seria usado na campanha de 2010. E aí, tiraram o corpo fora. Agora, olha como a história é interessante. O senador Demóstenes, foi caçado. O caudatário da moralidade, o meu cruel julgador naquele episódio, poucos meses depois cai no episódio do Carlos Cachoeira. Muito bem, ele caiu, mas os outros que também foram seus algozes na direção do PFL, que eu me recordo foi uma decisão ali praticamente unânime, estão por aí ainda. É por que o senhor... Cada um tem o seu dia. O senhor acha que não conseguiria convencê-los dessa sua explicação? Nós estamos aqui conversando 4 anos depois. Eu demorei quase 3 anos para conseguir os laudos da Polícia Federal de que os vídeos eram editados e eram anteriores ao meu governo. Eu demorei quase 2 anos para conseguir ter acesso, e a Veja teve acesso, aos depoimentos da doutora Cristiane, que revela os bastidores do golpe. Naquele momento da crise, eu fui tão surpreendido quanto toda a opinião pública brasileira. Eu estava preocupado naquele momento em governar e fazia um bom governo. Eu tinha a aprovação de 80% da população. Eu fazia 2.300 obras. Eu tinha 200 escolas de educação integral. Brasília vivia um momento de otimismo, de desenvolvimento, arrumando a cidade para o seu futuro. Eu fui bombardeado pela crise, como todos nós fomos. Eu diria que a minha reação naquele momento, eu fazendo a minha autocrítica, foi muito ruim se comparado à condição que eu tenho hoje de explicar o episódio. Eu não reagi bem ao episódio. Aliás, não faço segredo para ninguém, depois que tudo aconteceu, eu fui preso num falso flagrante, um flagrante montado, ridiculamente montado. Muito bem. E só 3 anos depois, Fernando, tiraram um governador eleito. Prenderam. Disseram que era urgente a minha prisão. E sabe quanto tempo demorou para fazer uma denúncia contra mim? Mais de 3 anos. Ora, se era urgente me tirar do governo, se eu tinha que ser preso, por que demorou 3 anos para fazer a denúncia? Sobre esse episódio do flagrante, foi a respeito daquele suposto emissário seu,
que teria feito uma entrega de R$200 mil a uma das testemunhas da Operação Caixa de E eu fui Pandora. acusado, então, de cooptar uma O testemunha. senhor foi acusado de tentar subornar uma testemunha. Isso. O que aconteceu? Basicamente o seguinte, eu sou o único brasileiro que fui preso em flagrante sem estar na cena do flagrante. Absolutamente não aconteceu nada. Os dois personagens, Bento e Sombra, tinham aqui em Brasília um pequeno órgão um blog, e dividiam a mesma sala. Montaram uma farsa de um entregar um dinheiro para o outro, só que imagina que você divide a mesma sala com um companheiro de trabalho. Se você tem que entregar alguma coisa escusa para ele, se você tem uma mesma sala onde só vocês dois trabalham, aí você, em vez de fazer lá, você escolhe uma lanchonete. Vocês dois vão para a lanchonete. E mais, avisam a polícia. Montaram o flagrante. Não há nenhuma ligação telefônica minha com nenhum dos dois. Não há nenhuma ligação pessoal minha com nenhum dos dois. Mas e de seus assessores à época? Não há nenhuma ligação de nenhum assessor meu com nenhum dos dois. E ainda assim, eu fui preso em flagrante. É a coisa mais ridícula que existe. Mais grave, Fernando. Cometeu-se ali uma insanidade jurídica, que é o seguinte. Só um paralelo na história com a prisão do governador Arraes em Pernambuco. Mas aí era um regime de ditadura. No regime democrático, um governador, para ser processado, tem que ter autorização do Poder Legislativo. O presidente da República, para ser processado, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Antes de ser processado, eu fui preso, sem autorização do Poder Legislativo. O que significa que, se este precedente for juridicamente válido, amanhã o Supremo Tribunal Federal pode prender um presidente da República sem autorização do Congresso. Destrói-se aí um dos pilares básicos da interdependência, da independência dos poderes e mais, básico do regime democrático, que, no mínimo, o cidadão, por mais simples que seja, ou o presidente da República, tem o direito de defesa e aqueles que o acusam têm o ônus da prova. Não foi o que aconteceu comigo. Por isso eu afirmo, o que se fez comigo foi um golpe. Tanto é verdade que o ministro Gilberto Carvalho, e estou dizendo isto aqui pela primeira vez, 15 dias antes do dia 27 de novembro, e isso está registrado... O que é o dia 27 de novembro? 27 de novembro é quando essa delação toma os ares de escândalo, de conhecimento 27 público, de novembro de 2009. de 2009. O que aconteceu 15 dias antes? 15 dias antes, o ministro Gilberto Carvalho vai à residência oficial do governador e diz com todas as letras, mude de partido. Desculpa, eu falei 26 de novembro, é 27 de setembro. Setembro. Tá? Mude de partido. Venha para um partido da base do presidente Lula, com quem, aliás, eu me relacionava muito bem. 27 de setembro ainda era possível mudar de partido, Até porque era um 30 de ano setembro. antes da eleição. Até 30 de setembro. Eu me recusei a Por que, mudar que, de ele, partido. por que, que ele sugeriu isso ao senhor? Não estou entendendo. Basicamente, ele foi me pressionar. Ou você muda de partido ou você vai cair. Em resumo, é isso. Foi um recado muito claro que eu recebi. Então, ele foi durante o mês de setembro, porque o episódio eclodiu em 27 de setembro, é isso? Não, a delação é feita no dia 16 de setembro. Certo. Ok? Ele me visitou na primeira quinzena de setembro, almoçou comigo, inclusive. Uhum. E eu tinha uma relação pessoal e política muito respeitosa e muito boa com o presidente. O senhor está dizendo que o então secretário pessoal do gabinete pessoal do presidente Lula visitou o senhor na residência oficial do governo do Distrito Federal e sugeriu ao senhor, alguns dias antes da apresentação da denúncia, que o senhor mudasse de partido, é isso? Eu estou afirmando isso. Estou afirmando mais. Logo depois desse encontro com o ministro Gilberto Carvalho, que eu disse da minha dificuldade, que eu não mudaria de partido, que eu tinha um compromisso com o bem. O senhor é afiliado ao Democratas. Eu também fui visitado pela então candidata Dilma, na companhia da senhora Erenice. As duas também almoçaram comigo.
Antes da apresentação da denúncia, não existia denúncia ainda. Não havia denúncia. E o que foi dito nesse almoço? A mesma coisa, que eu pude, da possibilidade. Olha, o que foi dito, em tese, Fernando, é uma coisa até legítima. Olha, você não quer mudar de partido para me apoiar? O que a presidente Dilma me disse foi isso. Eu disse, não posso. Eu me relaciono muito bem com o presidente, gosto muito da senhora, eu vinha tendo uma relação respeitosa com eles, mas eu sou de um partido de oposição. Mas por que o senhor acha que eles queriam que o senhor mudasse de partido se eles tinham pessoas já sendo preparadas para tentar sucedê-lo no PT? Porque a chance deles ganhar a eleição era zero comigo. Ou eles me derrubavam num golpe, como me derrubaram, eu tinha 80% de aprovação. Mas o senhor acha que Gilberto Carvalho, Dilma Rousseff, Helenice Guerra, como o senhor cita, tinham conhecimento disso que o senhor chama de golpe? Absolutamente. Não tenho nenhuma dúvida. A revista Veja, na edição de capa, mostra a fotografia do ministro Gilberto Carvalho com a doutora Cristiane. E essa doutora Cristiane, numa reportagem de capa da revista Veja, que eu tenho aqui, posso exibir? Pode, claro. O bom de entrevista assim, gravada é isso. Está aqui a matéria da Veja. É esta, advogado. E aqui dentro da matéria da Veja, você encontra a foto da mesma advogada na presença da então candidata Dilma e do ministro Gilberto Carvalho. Mas isso prova que Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho soubessem disso que o senhor está dizendo? O fato de ela ter estado perto deles? Olha, ô Fernando, você que é um jornalista experiente é que deve analisar. Eu acho que a Veja não daria uma matéria de capa com os detalhes do depoimento, onde ela conta como que o golpe foi engendrado contra mim, se eles não tivessem elementos de convicção. Não me parece que a revista Veja faria uma reportagem de capa de forma irresponsável. Mas aí, enfim, foi a respeito da doutora Cristiane, como o senhor disse. Não, esta matéria diz, textualmente, que a doutora Cristiane, que está aqui na matéria da Veja, deu um depoimento de 8 horas no Ministério Público, confirmado depois na Polícia Federal, mostrando como que o golpe foi preparado para me tirar do governo e da eleição. Muito bem. Este depoimento, o mínimo que se espera é que ele apareça. Mais do que isso, nessa reportagem tem uma foto da doutora Cristiane durante o depoimento. Esse depoimento foi gravado. E este depoimento, inexplicavelmente, foi arrancado dos autos e permanece em segredo de justiça. Fernando, pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, pode demorar a vida inteira, mas eu tenho muita fé que eu não vou morrer antes de elucidar isso. E a verdade vai aparecer. O senhor está afirmando aqui, então, em resumo, que houve um golpe não tem dúvida, preparado para retirá-lo do cargo de governador do Distrito Federal em 2009, enfim, início de 2010, quando se consumou a sua saída. Que Agnello Queiroz, que é o atual governador de Brasília do PT, foi um dos artífices desse golpe, é isso? É isso, mais do que isso. Como artífice do golpe, ele fez um acordo com o delator. Você me ajuda a editar as fitas, a mudar as datas delas, derruba o Arruda, eu vou ganhar a eleição. E quando eu ganhar a eleição, o que o Arruda não te deu, eu vou te dar. Eu fiquei quietinho, esperando. Sabe o que aconteceu? O chefe de gabinete do Durval Barbosa, o delator, no governo do Agnello, foi alçado à condição de presidente da comissão de licitação, da licitação milionária que houve no governo para todo o sistema de transporte coletivo. Ou seja, ele não apenas fez um acordo com o delator para me derrubar, como no governo dele pagou a fatura a este réu confesso. Vamos reservar então, política do Distrito Federal, Agnello Queiroz. O senhor está dizendo que Gilberto Carvalho, secretário do gabinete pessoal à época do então presidente Lula, Dilma Rousseff, que foi ministra da Casa Civil, estavam cientes dessa operação? Eu não tenho... Mas eles mencionaram para o senhor de maneira direta que ou o senhor nos apoia ou o senhor vai ser derrubado? Não, o Gilberto Carvalho deu a entender isso. De que forma? Olha, é melhor para você, você não corre riscos, basicamente isso. A presidente Dilma, na época candidata,
eu diria que me fez uma visita elegante. A doutora Erenice a acompanhou. E as duas pediram para que eu mudasse de partido e pudesse apoiar a Dilma. Para qual e não partido? apoiasse o Serra. Sugeriam várias hipóteses. Quais eram elas? Não me lembro, mas eu acho que o PMDB era uma delas. O próprio presidente Lula chegou a me fazer esse convite. Mas isso, Fernando, dentro do jogo legítimo da política. O que me assustou foi a conversa com o Gilberto Carvalho. Porque nesta conversa, uma conversa sorrateira, ele deixou claro, vem para cá enquanto é tempo. Ele falou essa frase? Olha, eu não gravo ninguém, né? Eu não sou desse naipe. Ele deu, eu não me lembro também, 5 anos depois, quais as palavras usadas por ele, e aí seria... Mas o sentido qual foi? O sentido era este. Qual era? Venha nos apoiar, venha para a base do governo, enquanto é tempo. O enquanto é tempo poderia ser interpretado, porque 30 de setembro você não pode mais mudar de partido. Mas olha só, do melhor do meu juízo, o senhor foi chantageado durante um certo período. O senhor sabia que existiam essas fitas, certo? Eu só fiquei sabendo que existiam as fitas no dia que uma promotora do Ministério Público do DF... Quando foi isso? Doutora Débora Gerner, uns 2 meses antes do episódio Pois Eclodir. Então, à época que Gilberto Carvalho visitou, o senhor já sabia da existência? Eu sabia. A doutora Débora Gerner me visitou e disse: ou você permite que o pessoal da coleta de lixo de Brasília e o pessoal da informática nos dê a mesada que nos foi retirada, ou você vai ver fitas suas recebendo o dinheiro do Durval na televisão. Qual foi a minha reação? Eu a coloquei para fora da residência oficial e imediatamente avisei o Procurador-Geral do Ministério Público, que me pediu que eu esperasse porque as providências estavam sendo tomadas. O senhor formalizou em ofício? Não formalizei porque não ele deveria? pediu para que eu esperasse. Eu acho que sim. Se passasse o filme outra vez, eu deveria. O senhor cometeu um erro grave. O senhor deveria ter formalizado no ofício, porque como provar agora? É verdade, Fernando. Sabe como provar agora? Eu acho que eu nunca... Quando aconteceu e quando eu caí, eu disse, infelizmente, nunca vou poder provar isso. Concorda? Difícil, não? Muito bem. Só que as provas apareceram. Quais Sabe são elas? Como? O procurador Ronaldo Abo, achando aquela denúncia do Durval muito arrumadinha para ser verdadeira, começa a fazer uma investigação paralela ao Ministério Público Local. A última coisa que eu imaginava é que membros do Ministério Público Local corruptos estivessem ligados ao delator. Muito bem. Esse procurador federal começa a investigar e um belo dia, com autorização judicial, faz uma busca e apreensão na casa dessa procuradora, que quando eu disse na imprensa que eu tinha sido chantageado por ela, disseram, o Arruda está louco, tentando arrumar uma explicação estapafúrdia para um episódio inexplicável. Muito bem. Ele vai à casa dela, no Lago Sul, aqui em Brasília. E na casa dela, ele descobre, enterrado numa caixa de concreto, no seu quintal, uma série de fitas onde ela contava essa história e ensaiava a chantagem sobre mim. Com base nessas fitas, ele faz uma denúncia penal contra a procuradora Débora Gerner, contra outros procuradores e contra o próprio Durval e diz nessa ação penal, o ex-governador Arruda foi vítima de chantagem de um grupo criminoso, do qual faziam parte procuradores do próprio Ministério Público e o delator, réu confesso. Mais grave, esta ação penal, tramitando na Justiça Federal, me chamou para depor como testemunha. Eu fui. E chegando lá, Fernando, tudo isso, todas essas provas foram exibidas com clareza. E só a partir disso, que aconteceu 3 anos depois da minha retirada do governo, é que eu pude obter as provas daquilo que eu tinha falado 3 anos antes. Quando o senhor recebe, em meados de setembro de 2009, Gilberto Carvalho, secretário do gabinete pessoal do então presidente Lula, o senhor já sabia desse episódio. Já estava sendo chantageado, como o senhor disse. Ficou claro para mim também Agora, que ele já sabia. Isso foi objeto da conversa entre o senhor e Gilberto Carvalho?
Olha, O senhor disse isso para ele? Não disse. A conversa foi Como é que o senhor sabe que ele sabia? O que ele foi fazer na minha casa? Não sei. Dizer para eu mudar. Bom, tá aí. Eu adoraria debater esse tema com ele. Seria muito interessante. Você acha que ele foi à sua casa ameaçá-lo, é isso? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Olhando sobre os olhos de hoje, dúvida nenhuma. Não foi a única vez. Depois que eu fui preso, numa celinha de 2 por 3 metros na Polícia Federal, sem banheiro, sem janela, com luz acesa 24 horas por dia, quem vai à minha cela? Quem? O doutor Luiz Fernando Correia, então diretor-geral da Polícia Federal. E o que ele me propõe? O que ele propõe? Ele me propõe, fale o nome de políticas do DEM e do PSDB que você, porventura, tenha ajudado e você sai daqui amanhã. E eu respondi, vocês não me conhecem. Eu saio daqui morto, mas não perco o meu caráter. Ele disse, não precisa dizer muita gente. Diz só o nome do Arthur Virgílio, do Marconi Perillo e do Zé Agripino. Eu repeti a ele. Vocês podem até me matar aqui. Já mataram o prefeito de Santo André, é mais uma morte. Não tem problema nenhum. Mas não sou o fraco que vocês imaginam. Quem fez isso não foi um agente, não foi um delegado, foi o próprio diretor-geral da Polícia Federal à época. O senhor está acusando, então, o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, de ter proposto ao senhor um acordo de delação, é isso? Eu estou contando uma visita que ele me fez. Eu não sou advogado, não vou colocar, entre aspas, qual o nome que isso tem. Agora... Porque é natural, quando alguém supostamente aí participa de algum esquema de corrupção, que seja procurado pelas autoridades, dizer, olha, conte o que você sabe, é melhor para você, Fernando, não é? Desculpa. Se isso seria natural, se o delegado responsável pela investigação tivesse ido à minha cela. Isso seria natural se o membro do Ministério Público que me acusasse tivesse ido me interrogar. Não foi. Nenhum dos dois. Nunca me ouviram. Quem foi lá foi o diretor-geral da Polícia Federal. Detalhe, que meses antes, a meu pedido, havia indicado o seu próprio chefe de gabinete, doutor Vilmar, como meu secretário de Segurança Pública, que também, inexplicavelmente, 15 dias antes, havia deixado o governo. Agora, chama a atenção o fato de o senhor realmente não ter apresentado, eventualmente, nenhum elemento de prova contra alguns políticos que poderiam ter se beneficiado desse esquema e que existiu, de fato, um esquema. Por quê? Por quê? Muito simples. O processo judicial responde. Porque este esquema de desvio de dinheiro público para beneficiar políticos está provado nos autos pelas perícias da Polícia Federal, que foi anterior ao meu governo. No meu governo, Fernando, e essa é uma prova contundente a meu favor, antes do meu governo, gastava-se em torno de 530 milhões de reais por ano com informática. Eu baixei no primeiro ano do meu governo para 34 milhões. Eu acabei com a corrupção. O que aconteceu? Quando eu fiz isso, tinha uma organização social em Brasília que chamava ICS, Instituto Candango de Solidariedade, que era um instrumento usado pela Codeplan para contratar as empresas de informática sem licitação. Eu extingui o ICS, demiti 15 mil servidores que trabalhavam lá sem concurso. Eu tomei medidas duras que contrariaram interesses políticos e econômicos. Uhum. Isso foi a base da armação do golpe que se fez contra mim. Só que o golpe teve uma coisa errada do lado deles. O PT não desejava, isso para mim está muito claro, e se você ler os autos do processo vai ficar claro também, eles não desejavam dar um golpe em setembro de 2009. Eles imaginavam que eu poderia vir a ser o candidato a vice-presidente na chapa do Serra. Tinha havido uma frase do Serra, inclusive, vote num careca e leve 2. Eles esperavam segurar todo este material e só detonar o escândalo depois que eu fosse indicado candidato a vice-presidente. Por que estourou antes?
Estourou antes, porque eu, depois de ter recebido a visita desta procuradora, que eu botei para fora da residência oficial, tentando me chantagear, eu, primeiro, avisei o procurador-geral do Ministério Público, que me pediu para esperar alguns dias porque estava tomando providências. Quando essas providências não vieram, eu reuni a minha assessoria jurídica e comecei a formalizar uma denúncia. Antes que essa denúncia fosse entregue, veio o golpe. Ou seja, não resta dúvida para mim que eles estavam absolutamente informados dos meus passos e tiveram que antecipar o golpe, porque, na verdade, politicamente, eles queriam dar o golpe lá na frente. Agora, conseguiram uma coisa. Você vai lembrar que na campanha de 2010, que o cerne da discussão seria o mensalão do PT, esse assunto praticamente saiu de pauta. Por quê? Midiaticamente, eles conseguiram criar o mensalão do DEM para se contrapor a ele. Essa sua acusação de golpe que teria sido praticado pelo PT, o nome de Gilberto Carvalho, que é uma pessoa muito ligada ao PT, ao governo Lula, agora ao governo Dilma, neste momento em que se inicia uma campanha eleitoral, não pode parecer que o senhor está apenas encontrando um argumento para usar durante a campanha, agora, justamente agora? Em primeiro lugar, não sou eu que estou fazendo. Não, mas... Eu não teria elementos para fazer. Não, mas quem fez foi a revista Veja. Não, veja, aqui, o senhor está revelando, diz que está revelando agora essa visita de Gilberto Carvalho ao senhor. O senhor está revelando agora. Essa visita, eu nunca escondi. Não, mas o teor, tal qual o senhor está eu também apresentando... não escondi, Fernando. A única diferença que há é que no auge do episódio, a única coisa que interessava, e eu entendo isso, pela força das imagens, eram as tais fitas. Mas o senhor acabou de dizer, pela primeira vez, vou dizer, que quando Gilberto Carvalho, pela primeira vez, vou dizer agora, o senhor falou, que Gilberto Carvalho esteve comigo e eu me senti ameaçado, foi isso que o senhor disse. O que eu disse é o seguinte, Fernando, eu fiquei 4 anos em silêncio. No episódio, eu tentei me defender. Na época do escândalo, isso tudo foi dito. Teve mais. O advogado que me defendia, no momento em que eu preso, não aceitei delatar ninguém, falar mal de ninguém, e não aceitei renunciar ao mandato, ele me deixou. Quem é esse advogado? O Dr. Grossi, que hoje hospeda no seu escritório, o Zé Dirceu. O senhor tem algumas ações aí que estão em curso. Uma delas, no Superior Tribunal de Justiça, foi suspensa por meio de uma liminar. Depois a liminar foi derrubada agora, nesta semana que acaba, pelo presidente ainda do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. É um caso antigo, em que o senhor evidentemente se defende, e imagino que se defende porque se julga inocente. Por que, então, impedir o julgamento no STJ dessa ação? Muito simples. O juiz que tocou essa ação e que fez a condenação em primeira instância foi considerado suspeito pelo STJ num caso correlato, num caso apenso a este. Há fortes indícios de parcialidade deste juiz e até de ligações suas com o PT, que eu não vou entrar no mérito. No momento em que o STJ decidiu que esse juiz era suspeito num caso correlato, os meus advogados pediram, claro, a extensão da suspeição para o meu caso. Me parece um instrumento jurídico válido dentro do Estado de Direito. Mas no STJ o senhor não tinha convicção de que por um colegiado seria absolvido? Não, mas a matéria não estava no STJ. O STJ apenas julgou a suspeição do juiz. O mérito da ação está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E o senhor, dessa forma, consegue registrar sua candidatura. O senhor está confiante ou seguro, do ponto de vista jurídico, de que a sua candidatura não será, então, desta forma atingida pela lei da ficha limpa? Fernando, se sim, por quê? Eu acho que é um teste da democracia brasileira. Qual é a lógica de o senhor, que já, enfim, enfrentou todos esses problemas, não ser atingido pela lei da ficha limpa? Como é que se explica isso para um eleitor comum? Muito simples.
a justiça agiu, os processos andaram e eu não tive nenhuma condenação de segunda instância. E a única condenação que tive de primeira instância, o juiz foi considerado suspeito pela STJ. Ninguém pode ser considerado culpado se a justiça não o faz. Eu não tenho dúvida que vou vencer todos esses processos na justiça. Mas, Fernando, aí tem uma coisa muito curiosa que precisa ser dito, que é o seguinte. Eu fui tirado do governo e fui preso. O que era de se esperar? Que o Ministério Público, tão urgente na minha retirada do governo e na minha prisão, imediatamente fizesse uma denúncia contra mim. Não foi o que aconteceu. Passaram-se 3 anos e denúncia nenhuma. Quando veio a denúncia? A denúncia só veio no último dia útil antes do início do julgamento do mensalão do PT no Supremo. Assim mesmo, porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse numa entrevista pública que cobraria do doutor Gurgel, à época procurador-geral do Ministério Público, por que ele tirou um governador eleito e o prendeu e 3 anos depois não tinha feito denúncia. Foi feita a denúncia. A denúncia se baseia, 3 anos depois, se baseou no quê? Num relatório feito pelo governador Agnello, o meu mais notório adversário. Foi o único elemento da denúncia. Por quê? Quando eles fizeram a denúncia 3 anos depois, já se tinha os laudos da Polícia Federal de que as fitas eram anteriores ao meu governo. Portanto, não me condenavam em nada. Ok, foi feita a denúncia. Feita esta denúncia, sabia-se, juridicamente, que ela não tem como me levar a uma condenação. E aí o que fizeram? Começaram a fazer uma série de outras denúncias, nada ligado a este episódio. E aí, uma denúncia é que eu trouxe a seleção brasileira para jogar contra Portugal aqui em Brasília sem licitação. Como é que você faz licitação para contratar um jogo da seleção brasileira? A outra denúncia é que eu tinha feito enfeites de Natal. Outra denúncia é que eu tinha reformado o piso do ginásio. Um monte de bobagens que viraram processos contra mim, na tentativa de me condenar e de me tornar inelegível em outros casos, e não neste caso principal que me tirou do governo. Porque já sabiam que esta denúncia, conhecida como Caixa de Pandora ou Mensalão do DEM, iria se esfarinhar, como está se esfarinhando, por falta de consistência jurídica, por falta de provas. Muito bem. Eu respondi a todas essas ações. E também venci. A única que foi em julgamento de segunda instância, que é a do ginásio de esportes, eu respondi e ganhei no Tribunal de Justiça. Fui inocentado. É por isso que posso ser candidato a governador. Talvez, Fernando, em termos pessoais, da minha família, seria muito mais fácil eu não voltar para a vida pública. Eu não me expor. Esses processos acabariam, como vão acabar, me inocentando, e eu teria paz e tranquilidade para viver. Por que a decisão de voltar? Por 3 razões básicas. A primeira de cunho pessoal. O que aconteceu comigo não é justo em função de tudo que fiz na vida. Não enriqueci com política. Sou um dos poucos políticos brasileiros que não sou dono de rádio, não sou dono de televisão, não sou dono de jornal, não tenho empresa, não tenho nada. Vasculharam a minha vida e me deram, por um laudo assinado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Receita Federal, um atestado de idoneidade, mostrando que a minha renda é compatível com o meu patrimônio. Muito bem. Ou eu vou para a opinião pública, boto a cara a tapa, conto esta podridão dos poderes e continuo a minha vida, ou ia passar a vida inteira escondido, envergonhado. A segunda razão é porque as pessoas que acreditaram em mim, as pessoas que me ajudaram a governar, a parte da população de Brasília, que me coloca hoje como líder nas pesquisas, que me dá 40% de intenções de voto, essas pessoas mereciam o meu respeito. E em terceiro lugar, Fernando, você mora em Brasília, porque essas pessoas que me tiraram do poder se esqueceram do principal, não se prepararam para governar e mergulharam Brasília num desgoverno, talvez no pior governo da sua história. Eu estou, nesta eleição, para resgatar a minha vida pública.
mas principalmente para resgatar Brasília dessas pessoas maldosas que, não sabendo construir, destroem. E vou dizer aqui uma opinião pessoal minha. No que eu puder, eu quero que Brasília fique livre do PT e que o Brasil fique livre do PT. Esta visão dogmática que setores majoritários do PT têm, que tem que dominar o aparelho de Estado, que tem que se enraizar e se filtrar, inclusive nos outros poderes, para se perpetuar no poder e para fazer com que o país seja escravizado por um partido político, isso contraria o pensamento democrático da maioria da população. É contra isso que eu me insurjo. Nem que seja a última coisa que eu vou fazer na vida, estou preparado para o debate. Para finalizar o caso da acusação que o senhor faz de golpe, o senhor aponta o atual governador de Brasília, Agnello Queiroz, do PT, como um dos que engendraram esse golpe. Aponta Gilberto Carvalho como conhecedor do que se passava. E também Dilma Rousseff e Berenice Guerra, na sua opinião, tinham conhecimento do que se passava. É isso? Vamos por partes. Governador Agnello, ele declarou num blog pessoal dele que realmente fez a visita ao Durval, viu as fitas e ajudou levá-lo ao Ministério Público para a delação. Então, sobre este cidadão, não há a menor dúvida. Inclusive, as pessoas que viram a fita, e muitas pessoas viram, embora ela tenha sido arrancada dos autos, diz que quando Durval fala que podia editar as fitas e embaralhar a opinião pública, pegando fitas antigas e dizendo que era do meu governo, ele comemorou dizendo, então eu vou ganhar a eleição. Muito bem. Eu quero ver essa fita. Ela tem que aparecer. O próprio Agnello reconhece que fez a visita. O delator diz que fez a visita. A revista Veja, está aqui, numa outra edição, está aqui a matéria, na revista Veja, o PT na caixa de Pandora. Tudo isso não sou eu que estou dizendo, Fernando. É a revista Veja que disse com provas. Eu quero que isso venha à tona. Eu não tenho a menor dúvida que o governador Agnello foi o agente do golpe. Segundo, conhecimento de outros integrantes da direção do PT a respeito. Sobre a visita do Dr. Gilberto Carvalho, não há dúvida, há os apontamentos oficiais que falam da sua visita, e o que ele fez de maneira velada foi uma ameaça. Ou vem para o nosso lado, ou você vai enfrentar muitas dificuldades. Sobre a visita, também que já saiu na imprensa, da então candidata Dilma, acompanhada da doutora Berenice, elas me foram fazer um convite para mudar de partido, que eu não aceitei. Mas o senhor acha que o grau de conhecimento dessas três personagens, Gilberto Carvalho, Dilma Rousseff e Berenice Guerra, a respeito do que o senhor chama de golpe, era qual? Não sei. O senhor tem alguma inferência a respeito? Não devo fazê-lo. Posso até ter, mas não devo fazê-lo. Mas eu só estou dizendo... Mas se Gilberto Carvalho o ameaçou, como o senhor disse que ameaçou com base em quê? Ô, Fernando, o que eu estou dizendo aqui, nesta entrevista, 4 anos depois, em resumo, são as mesmas coisas que eu disse lá atrás, com uma diferença. Lá eu não era ouvido. Depois de ter vencido 4 anos, e aí passei por uma depressão profunda, eu não sou super-homem, passar pelo que eu passei, você baqueia. Demorei muito para recuperar minha capacidade de pensar. Demorei mais ainda para conseguir vencer os obstáculos da justiça que me foram postos. Houve um momento, Fernando, que ficou claro, no palco de Brasília, que a política, as forças políticas no poder atualmente, tentaram invadir o templo da justiça. Só me restava uma arma: confiar na justiça. Confiei, apelei ao STJ, ganhei a suspeição, os parciais foram afastados e, a partir daí, eu consegui restabelecer a justiça. Agora, no momento em que faço essas avaliações, eu as faço politicamente. Eu não sei dizer qual a eventual participação
do mesmo personagem, Gilberto Carvalho, na morte do prefeito de Santo André. Mas eu quero deixar um recado aqui. Eu não tenho medo de morrer. Porque se quiserem me calar agora, vão ter que me fazer comigo o que fizeram com o prefeito de Santo André. Eu não tenho mais nada a perder. Me enxovalharam na opinião pública, mancharam a minha vida pública, usaram poderes de Estado, de aparelho do Estado, em benefício de uma causa política deles. Fui afastado do governo por um golpe e quero voltar ao governo pelo instrumento democrático, que é o voto. Eu não estou tentando voltar no tapetão. Sabe o que fica claro nessas últimas horas em Brasília, Fernando? Que o mesmo Agnello está usando de todos os meios possíveis e imagináveis para mais uma vez me tirar no tapetão. Sabe por quê? Porque ele tem medo de debater comigo. Você, que é jornalista, chame-o aqui para um debate, no dia e na hora que ele quiser, e eu estarei pronto. Chame o ministro Gilberto Carvalho. Estou pronto para debater com ele, preparadinho, com todo respeito, e munido de uma única arma, a verdade, a minha tranquilidade de consciência. O senhor está contando uma história que, enfim, tem começo, meio e fim, aí de acordo com o seu entendimento do que se passou. Deixa eu recordar aqui um caso anterior, de 2001. Em 2001, o senhor foi acusado de participar da violação do painel de votação do Senado, quando o senhor era, à época, senador. Sua primeira reação foi contar uma história muito bem encadeada, negando o envolvimento. A partir de um momento, ficou impossível negar, o senhor admitiu e ficou claro que o senhor havia mentido na versão anterior. Esse seu histórico já que existe de 2001 não compromete essa sua narrativa atual? Ao contrário, me fortalece. E é muito simples. Você acha que eu fui o único senador em 2001 que via a lista de votação? Não, foram vários. Senador ACM também, acabou renunciando. Outros. Inclusive o Jornal do Brasil, à época, publicou a lista. Isso. Muito bem. Os outros senadores que resolveram continuar mentindo, dizer que não tinham visto, dizer que votou de um jeito e votou do outro, esses continuam aí imposando de vestais na política brasileira. Eu tomei uma decisão difícil. Embora... Mas o senhor tomou uma decisão difícil porque ficou inevitável, não é? Desculpa, se ficou inevitável para mim, por que não ficou para eles? Porque não havia elementos de prova de que eles estavam mentindo. Todas. No caso deles. Haviam todas. Todos os elementos de prova, inclusive a matéria publicada no Jornal do Brasil, com gente que tinha votado de um jeito e votando do outro. Sim, sim, mas aí Sabe era... qual a diferença, Fernando? O senhor me permite dizer, eu conheço esse episódio. Eu acho que, em relação aos outros, eu tenho fundadas suspeitas de que muitos tiveram acesso. Claro. Só que eu não tenho como provar. No seu caso, havia depoimentos, havia muito mais elementos comprobatórios no seu caso. E foi por isso que eu entendo que o senhor teve que admitir. Muito bem. Eu respeito a sua opinião. E eu posso lhe garantir que se eu tivesse me mantido calado, o senador Antônio Carlos... O senhor teria sido cassado. Muito bem. Eu estou te afirmando que se eu tivesse ficado calado, e o senador Antônio Carlos também, nada teria acontecido para ninguém. O acordo no Senado estava feito para segurar todo mundo. Eu rompi com isso por uma razão muito simples. Porque, em restabelecendo a verdade, eu pedi desculpas por ter entrado no combinemos anterior, falei a verdade, e pude ir para as ruas de cara limpa. E por isso, em 2002, fui eleito deputado federal com a maior votação da história da República Brasileira, em termos proporcionais. Ora, sabe o que isso demonstra para mim, Fernando? A política brasileira é o seguinte: quem continua mentindo, quem faz parte do jogo de faz de conta, quem joga sorrateiramente nos subterrâneos, continua posando de herói. Quem assume a verdade, quem não aceita chantagens, como eu não aceitei num episódio e no outro, esse é execrado e pregado na cruz.
Quem vai apoiá-lo na sua campanha para governador do Distrito Federal? Eu espero que a população de Brasília. Não, em termos de partidos. Bom, seu próprio eu estou PR. filiado ao PR, temos um entendimento com o PTB e no plano local tem mais 4 ou 5 partidos que nos apoiam. Alguns partidos anunciaram que iriam apoiá-lo e as suas direções nacionais vetaram. O que aconteceu? Quais foram eles? Eu não vou entrar nisso porque é uma questão de economia interna de cada partido. Os atos jurídicos foram perfeitos nas respectivas convenções e a legislação eleitoral brasileira é clara. Ninguém pode desrespeitar as convenções partidárias. Portanto, é uma aliança política já consolidada. Eu não tenho dúvida que a Justiça Eleitoral nos dará total ganho de causa. Mesmo assim, Fernando, eu terei algo como 3 minutos de televisão. O atual governador terá algo como 12 minutos de televisão. Como eu estou conversando com os mesmos interlocutores que ele, que poderiam ou apoiá-lo ou me apoiar, o que eu estou percebendo? Mais uma vez, o governador Agnello usa para fazer as suas alianças meios ilícitos, espúrios. Os acordos que o governador Agnello está fazendo neste momento com vários partidos políticos para apoiá-lo pressupõe a entrega de milhares e milhares de cargos públicos de livre provimento. Pressupõe verbas oficiais de publicidade no período eleitoral. Pressupõe ilegalidades flagrantes. Isso eu vou enfrentar no período eleitoral. O PR, o seu partido, apoia oficialmente a candidatura da presidente da República, Dilma Rousseff, há mais 4 anos no Palácio do Planalto. PTB, que também o apoia, como o senhor relatou, apoia a candidatura de Aécio Neves, que é de oposição a Dilma Rousseff. O senhor, na campanha pelo governo do Distrito Federal, fará declaração de apoio a algum dos candidatos a presidente da República neste ano? Não, o que eu farei é o seguinte, eu acho que os eleitores, os cidadãos normais, podem dar o seu voto e tê-lo como secreto. É um direito que lhes dá a Constituição. Então eu, como cidadão, poderia simplesmente também dar o meu voto para presidente e não dizer para ninguém em quem eu vou votar. O senhor vai fazer isso ou vai declarar? Não, porque eu acho, aí é um pensamento pessoal meu, eu acho que quem faz vida pública tem a obrigação de publicizar o seu voto. E qual será seu voto? O meu voto é contra o PT e eu considero, neste momento, quem tem as melhores condições de resgatar o Brasil dessa ditadura partidária e de soltar o freio de mão da economia brasileira, de repensar o papel do Estado brasileiro, é o candidato Aécio Neves. É nele que eu vou votar. E isso eu já tornei público. O senhor espera tê-lo no seu palanque, fazendo campanha junto com ele, de mãos dadas, em Brasília? Não, não espero não, porque o partido dele aqui tem um candidato que está cumprindo o seu papel. Eu diria o seguinte, Fernando, eleição não se dá de cima para baixo, é de baixo para cima. Eu tenho a obrigação de dizer em quem eu vou votar para presidente. O presidente não tem necessariamente a obrigação de dizer quais os apoios que ele tem em cada estado. Há, inclusive, estados brasileiros que têm 2 candidatos a governador apoiando o mesmo candidato a presidente. Aí, se você me permite, a legislação eleitoral brasileira, eu acho, ainda precisa ser aprimorada. Há uma miscelânea de partidos políticos. Há uma grande parte desses partidos que fazem negociações nem sempre muito claras, às vésperas de toda eleição, e continua dessa maneira. E eu acho que o fato de não haver a verticalização gera essas incongruências que você aponta. Não apenas no meu caso, em todos os estados brasileiros. Você tem estado brasileiro que o DEM, por exemplo, que apoia a Aécio, no estado apoia o PT. Você tem uma miscelânea. Isso não é bom para a democracia. Eu acho que a legislação eleitoral brasileira necessariamente tem que ser aprimorada. E dentre esses avanços, um que me parece fundamental, para evitar casos como o meu e N outros casos que ainda estão no subterrâneo, que por razões quaisquer não vieram à tona, é preciso instituir o financiamento público de campanha e acabar com as doações de campanha. Isso me parece fundamental.
Todas as suas explicações aqui nessa entrevista dão conta que o senhor ou foi vítima de um golpe, no caso de agora, estava sendo enredado lá em 2001 num acordão para ninguém contar a verdade no Senado. Em algum desses momentos, o senhor se arrependeu de alguma atitude sua? Ô Fernando, a vida, principalmente de quem já sofreu como eu venho de família humilde, sofri muito para estudar engenharia, depois a entrada na vida pública sem ser diretor de sindicato, sem ter fortuna pessoal, sem ter dinheiro, sem ter herança política familiar. Eu furei um bloqueio, a elite tem um bloqueio para você entrar. Eu sempre tive esse idealismo, fiz política estudantil, tinha vontade. Muito bem, eu furei muitos bloqueios. Tive grandes vitórias e tive grandes derrotas. Um sujeito que passa por tudo que eu passei, necessariamente, vai, ao longo da vida, repensando coisas, aprendendo, se aprimorando. Eu diria a você que eu me considero hoje um pouquinho melhor como ser humano do que eu era antes dos sofrimentos que eu passei. Então, há muitas coisas, em circunstâncias diversas, que eu eventualmente possa ter feito, erros que cometi e que hoje não gostaria mais de cometer. Acho que o principal deles, se me permite, é na escolha de pessoas para o exercício de governar. O grande problema na política brasileira hoje é que com esses acordos enormes que têm que ser feitos para disputar a eleição, gera expectativas nem sempre muito republicanas, em alguns que te apoiam. E é preciso ter muita força para repeli-los quando assume o governo. Eu acho que quando fui governador da outra vez, e fazia um belo governo, reconhecido por todo mundo em Brasília, eu cometi esse erro. Eu não podia ter aceito a indicação de um personagem como este, que acabou sendo o delator, mesmo num cargo sem importância, mesmo sem ser ordenador de despesa. Esse foi um erro que eu cometi e que me custou muito caro. O que é muito diferente de querer dizer que eu sou responsável por uma corrupção que ele, confessamente, realizou em governos anteriores ao meu. E que eu podei, que eu cortei. José Roberto Arruda, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Muito obrigado a vocês pela oportunidade.